Para você que não acredita na providência divina, preste atenção. Eu consegui finalmente convencer o Gabriel a me dar uma cadeira para poder fazer os vídeos aqui, ó. Tô sentado, graças a Deus. E você não tá vendo, mas eu tô balançando meus pés aqui. Olha como Deus é bom e responde às orações. Seja muito bem-vindo a mais um Blessed Talks. Se você gosta desse conteúdo aqui ministrado, aqui falado, dá um curtir aqui já no início do vídeo. Isso ajuda bastante a gente na divulgação. Que esse vídeo possa chegar a outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Mas sem delongas, vamos lá para mais um episódio. Aí a intro, né? Tã. Em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Nessa fala de Jesus fica muito óbvio que existem somente dois caminhos. Um que leva à vida eterna e outro que leva à perdição eterna. Ou seja, não existe um meio termo no Evangelho. Ou você está num lado ou você está no outro. E como pastor, é uma preocupação constante quando eu olho para aqueles que Deus colocou sob minha responsabilidade, para cuidar, para apacentar. Eu fico me questionando muitas vezes como está a questão da salvação da vida da pessoa. Isso é um assunto muito sério. E às vezes pode parecer loucura para você alguém ficar questionando isso. Mas obviamente que eu não fico perguntando para a pessoa, não fico apontando o dedo nem nada. Mas eu fico preocupado. É o normal. Porque se a Bíblia vai dizer, se o Senhor Jesus vai dizer que existem somente dois caminhos, a pessoa ela tem uma chance. Ela não tem uma outra chance. A Bíblia vai dizer em Hebreus 9, 27, que ao homem cabe viver somente uma vez e depois ver o juízo. Então não vai ter uma outra oportunidade para a pessoa. E isso é algo que preocupa os nossos corações, que deve preocupar a sua vida também. Você deve sempre se perguntar como que está a sua vida no Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever sobre a ceia, ele vai dizer: analise, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos nos analisar. E analisar com base no quê? Nas escrituras sagradas. É aquilo que a gente tem de mais próximo do próprio Deus. É a palavra de Deus. É a palavra viva. É a palavra que Deus deixou para nós com um norte, uma direção para onde a gente deve caminhar. E essa preocupação que vem para a gente é se o cristão ou aquela pessoa que vem à igreja, se ela teve aquele momento de virada de chave. Como assim virada de chave? Isso é uma fala coach? Não, presta atenção. Essa virada de chave, que a gente chama, é o momento da conversão da pessoa. É quando o Espírito Santo vem e habita nos nossos corações, habita na nossa vida. Quando o Espírito Santo vem, após eu me converter, confessar os meus pecados, me arrepender dos meus pecados e confessar o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo passa a habitar dentro da gente. Isso é o que a gente chama da virada de chave. Isso é o que a gente chama de conversão. E essa conversão, ela é extremamente importante para a salvação, porque a pessoa não pode ser salva sem passar por isso. E conversando com algumas pessoas, às vezes a gente fica nessa preocupação, porque a pessoa tem todos os indícios de alguém que ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, de uma pessoa que ainda não teve um encontro com Deus. E às vezes a pessoa está todo final de semana na igreja, está lá, sentado no banco, levanta a mão para adorar a Deus, tudo mais, mas você conversando com a pessoa, você não consegue diferenciar ela de uma pessoa mundana, de uma pessoa que nunca conheceu o Senhor, de alguém que não vive uma vida de arrependimento de pecado. É muito falado em músicas, séries, filmes, que você tem que viver a sua vida sem arrependimentos. Mas isso é uma prática extremamente antibíblica, porque nós somos convidados a nos arrepender dos nossos pecados diariamente. Nós, como cristãos, entendemos o pecado, fomos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. O tempo inteiro estamos nos arrependendo dos nossos pecados. Porque quando nos convertemos, nós não nos tornamos pessoas perfeitas. Nós continuamos errando. A diferença é, nós entramos no caminho estreito. Essa é a grande diferença. Nós estamos nesse trajeto, nesse caminho. Nós ainda não atravessamos a porta. A porta vai ser atravessada quando a nossa senha for chamada. E aí, meu irmão, aí não tem mais volta.
E existem essas pessoas que fizeram de Deus uma programação do final de semana. Às vezes é um neto de um crente, às vezes o pai é cristão, às vezes a mãe é cristã, ou a família inteira é cristã, e a pessoa cresceu na igreja. Então ela acabou se acostumando com aquela rotina de igreja e não tem problema nisso. O problema é quando eu coloco Deus nessa rotina e não tenho um encontro pessoal com Ele. Eu não tive o meu encontro pessoal com Jesus, aonde Ele me confrontou com o meu pecado e eu me arrependi. Eu tomei a decisão, eu vou viver para a glória de Deus. E o Espírito Santo vem e habita no nosso coração. A pessoa às vezes não teve esse momento e isso é algo extremamente preocupante. Porque você não pode fazer de Deus uma programação do final de semana. Nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus, devemos viver o Evangelho 24/7. É 24 horas por 7 dias da semana. É o tempo inteiro vivendo para a glória de Deus. Nós vamos errar, mas nós temos um advogado que cuida de nós, que nos perdoa, alguém que pagou o preço por esse pecado, mas ele pede para que a gente entre nesse caminho. Então, Alex, como que eu sei se eu estou indo para um caminho de perdição ou se eu estou indo para o céu, ou se eu estou andando com Jesus e tudo mais? É muito simples. Jesus vai dizer aqui nesse texto que são caminhos. Você está trilhando, você está tentando. Sai! Você está pelo menos tentando. Entende a diferença? As nossas lutas são lutas diferentes. Eu tenho lutas diferentes das suas. Mas todos nós devemos andar, pelo menos tentando nos parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Isso é o que a gente chama de caminho estreito. O próprio Jesus diz que Ele é o caminho, ou seja, eu preciso estar andando em Cristo Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, vai dizer Hebreus. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus e nos desviarmos desse caminho, dessa carreira que Deus propôs para a gente. Então, meu irmão, se você está vivendo uma vida contrária a isso, se preocupe. Nós não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode cair da graça, você pode se desviar, você pode sair desse caminho e Jesus diz que esse caminho leva à perdição. Não faça de Deus uma programação do fim de semana. Às vezes você pode estar olhando a sua igreja e você não conhece a vida das pessoas durante a semana e você acha que são pessoas comuns, igual seus colegas de trabalho, igual algumas pessoas da sua família. E é algo que você olha e você fala assim, eu sou um cristão mediano. Por quê? Porque eu me visto igual à minha igreja, eu ando igual à minha igreja, chega no final de semana eu falo igual eles, mas durante a semana eu sou totalmente diferente. Eu saio da porta da igreja, eu sou alguém que eu não consigo diferenciar com alguém que é do mundo, alguém que não conhece ao Senhor. Tome muito cuidado com isso, porque o Evangelho, ele é algo integral na nossa vida. Não deve mudar somente a nossa programação de final de semana. Ele tem que mudar a nossa vida, quem somos. Tem que mudar o nosso jeito de ser. Cuidado. Tem pessoas que falam assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, esse é meu jeito. O Evangelho muda até o nosso jeito. Às vezes você é uma pessoa estourada. E o Evangelho vai dizer que nós devemos promover a paz. Então, cuidado. Tenha o seu temperamento transformado. Tenha a sua vida transformada pelo Evangelho do Senhor. Então, meu irmão, não viva uma vida igual o mundo vive e espere que no dia que Jesus voltar, você vai ser chamado de bendito do Pai. Porque a Bíblia em nenhum momento vai dizer que isso vai acontecer. Na verdade, Jesus diz que lá em Mateus 24, ele vai dizer que muitos naquele grande dia, quando ele voltar, vão falar para ele, olha Senhor, nós não fizemos isso em teu nome, nós não curamos. Pessoas que curaram através do poder de Deus. Ainda assim, Jesus vai olhar para eles e falar, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu nunca vos conheci. Quem são essas pessoas? São pessoas que estavam no caminho largo, que andaram de mãos dadas com o mundo. O apóstolo Tiago, em sua carta, vai dizer que quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então tome cuidado para que você naquele grande dia não seja chamado de inimigo de Deus. Alguém que não foi conhecido pelo Senhor, como vai dizer ali em Mateus 24.
Mas sonhe com aquele grande dia onde nós vamos ouvir: vinde benditos de meu Pai. Entra na felicidade do Senhor. A salvação bíblica, ela é de graça. Você pode recebê-la de graça, porque você não pode comprá-la. Mas viver uma vida no Evangelho custa uma renúncia. Custa uma renúncia das nossas vontades, dos nossos desejos carnais, uma renúncia muitas vezes de até amizades. Um namoro, quem sabe você não está namorando aí com uma pessoa que não professa a mesma fé que você, mas isso é um tema para um outro vídeo. A gente vai fazer ainda. Mas fica um apêndice. Tome cuidado. A Bíblia vai falar sobre o jogo desigual. E a gente que é cristão, a gente namora para casar. Então um dia você vai casar com uma pessoa que não professa sua fé, enquanto você está querendo ir para a igreja, ela está querendo ir para um pancadão. Tome cuidado. Fecha parênteses. Como eu estava dizendo, a salvação ela é de graça. Mas receber essa graça exige de nós o arrependei-vos. Então não seja um cristão fake. Não fique só vindo à igreja no final de semana fazendo de Jesus essa programação na sua vida. Faça dele tudo. Ame o Senhor sobre todas as coisas. Que ele seja o Senhor da sua vida. Não viva um evangelho fake, não seja um cristão fake, mas seja um cristão verdadeiro. Esse foi mais um Blessed Talks. Eu espero que você tenha gostado. Envie esse vídeo para os seus amigos, envie esse vídeo para o seu PG, no grupo da sua igreja. E eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida e de todos aqueles que ouviram ela. Deixa aqui embaixo o seu curtir, deixa um comentário, se inscreve aqui no nosso canal e que Jesus possa te abençoar cada vez mais. Até o próximo programa.